Meu querido e minha querida, vídeo de graduação novo no ar aí pra você. Assiste esse vídeo porque nele nós vamos tratar a graduação como uma ferramenta de trazer aluno, uma ferramenta de reter aluno, uma ferramenta de mostrar os seus valores e princípios e também, por que não, capitalizar, gerar um retorno para você a graduação. Um retorno do seu trabalho, um retorno financeiro. Então só que eu preciso que você fique nesse vídeo até o final, hein? E depois comenta lá se você gostou, o que você achou do vídeo, o que você acha que eu posso incrementar na minha graduação, o que você vai incrementar do que eu ensinei aqui pra você na sua graduação. Quero a sua participação. Segue a gente, compartilha esse vídeo com o maior número de pessoas possível e vai ser um prazer enorme estar com você nesse vídeo. Bora lá? Ouça! Não tem como começar a falar de graduação. Hoje em dia, principalmente, está muita informação, todo mundo fala o tempo todo sobre quantidade de aulas, porquê de trocar de faixa, todo mundo fala também, esse é faixa preta de quem, é faixa preta de não sei o que, comprou faixa, então tá tudo hoje muito exposto. Então não tem como a gente falar de um evento de graduação sem falar um pouquinho disso, né? Vou falar para vocês como funciona na minha academia. Não é uma regra, mas é um formato que eu achei que funciona. Então, antigamente, lá atrás, anos atrás, eu tinha graduação, era 2 graduações no ano, mês 6 e mês 12. Depois eu achei que o pessoal ficava esperando para graduar. Coloquei 3 graduações no ano, mês 4, mês 8 e mês 12. E ainda assim eu não tinha chegado no formato legal, porque o que eu percebi, que quando chegava época de graduação, não entrava aluno na academia. Então eu ganhava o dinheiro com a graduação, mas eu perdia o dinheiro do aluno que não entrava na academia. Por quê? Porque o cara chegava na academia, estava todo mundo treinando kata, estava todo mundo treinando para avaliação e a academia estava funcionando no ritmo diferente. Então o cara falava assim, não, depois que passar a graduação eu volto. Só que às vezes o cara não volta, cara. Você perdeu aquela venda. E às vezes o cara começou a fazer uma musculação, começou a fazer aula de natação em outro lugar, começou a andar de bicicleta e você perdeu esse cliente. Então eu comecei a somar A mais B e entendi que o evento de graduação em si não é bom para academia. Não é bom para academia. E aí eu fiquei uns 2 anos sem fazer evento na academia de graduação. E aí também eu entendi nesse movimento que faz falta um momento de confraternização, um momento que eu posso criar uma experiência, uma festa para graduar todas as faixas, mas especialmente os novos faixas pretas. Então eu senti também que esse momento estava fazendo falta. Então o que eu fiz? A gente tem tudo separadinho aqui, ó. Faixa branca tem que fazer tantas aulas para pegar o grau, faixa azul, tantas aulas para pegar o grau, aí tem que fazer isso, tem que fazer a prova para trocar de faixa, para pegar o grau, para trocar de faixa tem que fazer prova, é tudo certinho. Então, como é que eu faço para ter? Então, por exemplo, você chegou lá em dia 15 de fevereiro, você completou as suas aulas tanto para o grau quanto para a faixa, tá com a carência de faixa tudo em dia, tá com a presença ok, fez a prova, passou, cara, você vai graduar imediatamente. Então, todos os dias na academia, basicamente, tem alguém graduando. Ou pegando o grauzinho, ou pegando uma faixa, porque cada um começou num dia e cada um termina num dia. É individual. Então, se você não faz dessa maneira ainda, pensa nisso, professor. É muito importante você não parar a academia, os processos, as aulas, por um período de graduação, porque isso atrapalha o seu business. Às vezes tem graduação e campeonato ao mesmo tempo, aí a sua academia está respirando uma coisa completamente diferente do que deveria estar respirando, que é a rotina do treino, a rotina do dia a dia ali, a entrada de novos alunos. Então, se eu puder dar um direcionamento para você aqui, professor, é isso. Tira eventos de graduação no ano inteiro. E eu vou te falar como que a gente pode fazer o evento de fim de ano. Porque o aluno completou a presença dele, ele vai lá e gradua. Pode ser grau, pode ser faixa, ele vai lá graduar. E aí,
vou explicar para vocês como a gente faz aqui. Salvo as exceções faixa preta. Então, faixa preta só gradua no fim de ano. Porque a gente vai fazer um momento especial, um evento especial. Então, a partir do mês de setembro, então eu fico outubro, novembro e dezembro. Às vezes final de setembro, outubro, novembro e dezembro. Eu congelo todas as graduações. Então, quem completou a presença em setembro, no finalzinho de setembro, outubro, ele já começa a contar a próxima presença dele para a próxima graduação, mas ele não vai ter a cerimônia de grau dele. Então eu começo a segurar a cerimônia. Então no sistema eu já começo a contar a nova graduação do cara, o novo momento do cara, tudo certinho para o cara não ficar no prejuízo, mas a troca de faixa, aquele símbolo, aquele movimento, ele só acontece na graduação de dezembro. Normalmente eu faço em dezembro já atrelado com a nossa festa de fim de ano, já para ficar um clima de festa muito gostoso na academia, um clima muito legal. E com isso eu consigo ter bastante pessoa fazendo a graduação. Então eu junto outubro, novembro, dezembro, às vezes finalzinho de setembro também, e junto essas pessoas que vão graduar e graduo todo mundo em dezembro. Né? Não tem colher de chá, falta 10 presenças para graduar. Se você completar, você gradua. Se você não completar, você não gradua. Você já sabe o dia que vai ser a graduação, você já sabe o dia que vai ter, e se o aluno quiser correr atrás, ele corre. Se ele não quiser correr atrás, tá tudo bem. Cada um tem o seu tempo e todo o tempo de todo mundo é respeitado. O que não tem na minha graduação é presente. Você está muito tempo na faixa, sua próxima faixa de presente. Isso não existe. A faixa é uma conquista do aluno, isso nunca vai deixar de ser. Eu digo mais para você. Eu quero cada dia ser mais rigoroso nas minhas trocas de faixa. Eu me arrependo de todas as faixas que eu dei com mais isso, vamos dar uma força, vamos ajudar. Todas as faixas que eu dei eu me arrependo, que eu ajudei o cara no processo, né? E todas as faixas que a pessoa conquistou, ela me dá muito orgulho depois disso, ela me traz muita alegria. Então, se eu puder dar uma direção também nesse sentido para você, professor, faça o mais criterioso e justo, é claro, né? Você não pode ser criterioso com um e não ser criterioso com outro, dentro de uma justiça, dentro do que é esperado de tal faixa, azul, roxa, marrom e preta, ser o mais justo possível, mas também ser o mais criterioso possível, porque você vai formar bons atletas, bons lutadores. E isso vai fazer muita diferença no resultado do seu trabalho, na retenção de alunos, na sua cultura. Isso vai ser bom para a sua academia de uma maneira geral, você ter boas pessoas formadas. Isso vai ser muito importante. Dito isso, então eu já tenho a data, tenho como ter as pessoas na minha graduação, né? Tenho como ter as pessoas na minha graduação e vamos começar a falar de verdade agora do evento. Então, pensa, o que era só uma graduação, agora tem que virar um evento, uma experiência para os alunos. Né? Então é muito importante, tipo assim, você faz a graduação na sua academia, imagina como que é ficar sentado 3 horas, 4 horas, com a bunda no tatame, vendo os outros graduados, vendo os outros falando, e vendo o outro trocar faixa, um trocando faixa, outro trocando faixa. Imagina, se põe no lugar desse aluno, é gostoso de assistir dessa maneira? Já fiz muita graduação na academia, e se tiver hoje que fazer alguma graduação na academia, faço também, mas eu tenho que levar em consideração quem é que está parado ali ouvindo. Mas imagina o cara ficar sem nenhum lugar para encostar por 2, 3 horas sentado em cima da perna, a perna fumigando, e ter que ficar em silêncio. Aí o cara que vai trocar uma faixa, aí a esposa dele não pode vir ver porque está muito cheio, o filho não pode prestigiar porque está muito cheio, né? Começa a pensar, se pôr no lugar do seu aluno que está assistindo, se pôr no lugar de uma pessoa que está 4 anos, 6 anos, 8 anos, 10 anos trabalhando por aquele momento e não poder ter a família dele junto naquele momento porque o lugar não comporta a infraestrutura. Então, o primeiro passo para você conseguir fazer uma graduação de sucesso é você se colocar no lugar do aluno e ter essa vontade de fazer ele se sentir bem nesse momento. Então esse é o primeiro passo, sem dúvida nenhuma. E aí eu vou falar os erros mais comuns que quando eu vou visitar alguma graduação que eu vejo. Graduação não tem roteiro. Graduação não tem um objetivo.
Graduação não tem uma narrativa. Então, se é um evento, ele tem que ser planejado. E como é que você planeja um evento sem roteiro? Eu tenho que aprender a fazer um roteirinho de evento, ó, quando chegar vai acontecer isso vai durar tantos minutos, aí depois vai fazer isso vai durar tantos outros minutos, isso vai acontecer isso vai durar tantos outros minutos. E aí você consegue calcular mais ou menos quanto tempo vai durar a sua graduação. É uma matemática exata? Evento nunca é uma matemática exata, mas tem como sim você programar, deixar ele perto do que você planejou. E aí sim, se você conseguir o mais fiel que você for ao que você planejou, o evento vai ficar do jeito que você quis, né? E espero que você planeje o seu evento para ser um sucesso. Porque eu já vi também o professor achando, comentários assim entre professores, o professor achando que o aluno tem que ficar ali como se fosse uma prova, a graduação, como se fosse uma tortura, né? O cara tem que superar isso. Cara, e se você ainda pensa o jiu-jitsu dessa maneira muito old school, abra a visão aí, começa a pensar diferente, porque você não vai chegar em lugar nenhum assim, porque tá todo mundo pensando em experiência do cliente. Olha isso, pega essa chave aqui, no que é importante, disciplina, treino duro, valores, princípios, não muda uma vírgula, não cede uma vírgula, fica firme, vai pra cima. Mas no que é indiferente, pô, fica aberta a mudança. É indiferente se o aluno ficar 4 horas numa graduação, ou ele já treinou para pegar a faixa dele. É indiferente ele ficar 4 horas numa graduação ou não. Então, o que você pode fazer para ser melhor? O que é indiferente? Consegue entender? No que você tem que ser firme, seja firme, professor, você não vai se arrepender. Mas o que você não tem que ser firme, você vai ser firme só para ser chato? Vai ser firme só pra deixar o seu evento de uma maneira que ninguém consegue assistir, ninguém quer assistir? Então expande a visão, professor. É um evento, é uma experiência e você tem que planejar para ser uma boa experiência. Que você corre o risco de você planejar para fazer uma má experiência. Você planejar para torturar o seu aluno. E eu já vi muitas vezes isso, não dá risada, que isso acontece, hein? Uma coisa importante, que aí você pode deixar isso para eventos grandes, como uma graduação, mas na minha academia, já todos os eventos nós estamos usando. E tem feito a diferença, tem trazido um nível de seriedade nos eventos assim, muito legal. Cara, você precisa ter caixa de som e microfone. Se for um evento muito grande, você tem que contratar, né, microfone sem fio bonitinho, e você pode ter na sua academia também microfone sem fio bonitinho, com uma caixa de som semi-profissional ali, que vai fazer um bom som, vai fazer um bom barulho, vai conseguir tocar música. Então, soma essa informação aqui. Uma das últimas graduações que a gente fez, que foi muito top, que você vai ver algumas imagens dela rolando aqui, foi no céu. Então o céu com estrutura muito legal, teatro com as cadeiras confortáveis, estacionamento, foi muito top o céu, muito legal. E aí, só que lá não tinha som, então eu comprei caixa de som, comprei microfone e cara, o Spotify Premium, eu aumentava o som da música, baixava o som da música, quando o microfone não estava falando, foi extraordinário, parecia que tinha DJ. E se você puder pôr um DJ, melhor ainda. Se você puder pôr alguém comandando uma mesa de som, melhor ainda. Vai ser muito sucesso. Mas entende isso, você precisa ter estrutura de microfone. Imagina você fazer um evento que a pessoa já está 2 horas, 3 horas sentado assistindo e ainda não está ouvindo o que está sendo falado. Ainda não consegue ver o que está acontecendo. É uma tortura. E ela ainda tem que ficar quieta porque senão vai fazer barulho. Então quando tem um microfone com uma altura boa, um bom microfone, então se tem algumas conversas paralelas ali, não atrapalha o evento. Então você acaba enchendo menos o saco das pessoas pedindo silêncio, você acaba incomodando menos e o evento acontecendo e sem ninguém um tá atrapalhando o outro. Pegou a visão? Então precisa ter um som. Precisa ter um DJzinho ali, ou se não um DJ, mas precisa ter um som bem conectado, bem feitinho. Segundo passo, precisa ter um lugar também. Se você vai fazer uma graduação, que a gente gradua 100 alunos, 150 alunos de uma vez só, não vai ser uma graduação de meia hora, né? O cara vai ficar mais de 1 hora na graduação com certeza. Você precisa ter um lugar.
A gente fez no céu. E outro lugar que a gente fez também que foi extraordinário, a gente já fez 2 graduações lá. Agora não sei se foram 2 ou 3, mas a gente já fez mais de 2 lá, que foi extraordinário. A gente tem uma parceria aqui na nossa academia, Almeida JJ Casa Verde, tem uma parceria com a Igreja Quírios. Então a Igreja Quírios oferece pra gente a Igreja da Criança. Então a gente, dentro da Igreja da Criança, a gente faz a nossa graduação. Só que a Igreja da Criança deles tem instrumento. Então o pessoal do Ministério de Louvor lá, que o Fernando, que é aluno também, que geralmente ele gradua os alunos dele também, porque a gente tem jiu-jitsu na igreja, ele toca ao vivo. Cara, é todo mundo chorando na graduação, é a coisa mais linda. Então música ao vivo, né? O nome da nossa equipe é JFC, Jovens Fortes em Cristo. Então a gente não tem nenhum problema em estar tocando uma música de igreja, mas a graduação que foi no céu foi música rock and roll, os clássicos do rock ali, e deu tudo certo também. E a graduação da Quírios é só música da igreja e é linda, eles escolhem muito bem as músicas no momento certo, no momento que toca de família, toca uma música que fala de família, e graduação de teens, aí entra o pai, entra uma música de família e todo mundo chorando, aquela coisa linda, é espetacular. Se você tiver a oportunidade de fazer com música ao vivo, com certeza isso vai somar muito na sua graduação, mas muito mesmo. Dito isso, depois da estrutura feita, você está com a estrutura feita da sua graduação, né? Parte física, parte tecnológica, eu não poderia deixar de falar também, você precisa ter uma cobertura profissional de foto e vídeo. Né? Os alunos querem e precisam dessa foto. Já contratei fotógrafo que não deu muito certo, já contratei outros que deram muito certo. E recente, eu vou até agradecer ele aqui, quem fez a cobertura de vídeo da nossa graduação foi o João. Ele está em todos os campeonatos da federação, da FP, está no europeu, está no mundial. Ele fotografa eventos de jiu-jitsu, então ele já entende o que vai acontecer, a dinâmica, e ele cobre a graduação com perfeição. Então, qualquer fotógrafo que você conhece que cobre evento de jiu-jitsu, ele vai entender muito bem qual é a dinâmica de uma graduação e vai cobrir a sua graduação com maestria. Então a estrutura é som de qualidade, um lugar confortável, com cadeiras, pode ser o teatro, pode ser uma igreja, pode ser a sua própria academia, mas prepara ela para receber bem os convidados, né? E por último, mas não menos importante, cobertura de foto e vídeo. Tem que ter, porque isso com certeza vai fazer uma diferença enorme no seu trabalho. Beleza? Feito isso de estrutura, agora a gente tem que falar de roteiro. É muito importante você ter um roteiro do que vai acontecer e de como isso vai acontecer. E isso é muito importante. Olha que louco isso. Quando a gente fazia a graduação, eu, Diogo, Caio junto, né? A minha briga na reunião da graduação é porque o Caio gosta de amarrar faixa por faixa no aluno ali. Eu falei, Caio, se você for amarrar a faixa de 1 por 1 ali, você vai graduar 150 alunos, a graduação vai demorar 10 horas, cara. Não dá tempo de você amarrar a faixa. Não dá tempo de você amarrar a faixa. E aí foi onde eu cheguei nesse formato. Então o que eu faço? Tá todo mundo sentado lá no fundo, no palco tá rolando a graduação, né? No palco tá rolando a graduação, e a gente faz assim, como se fosse um circuito formatura, copiando uma formatura, onde o cara pega, cumprimenta a mesa, pega o canudo, tira a foto e vai embora. É exatamente essa mesma ideia. Então embaixo, antes do cara subir no palco, eu coloco os meus faixas pretas. Então, os faixas pretas que forem no dia lá, eles graduam. Coloca grau, troca a faixa de todo mundo e tal. E aí eu fico no palco junto com os professores da academia, só para tirar foto. Então, até a faixa marrom, até o 4º grau da faixa marrom, eu não troco a faixa de ninguém, eu não coloco grau na faixa de ninguém, nem eu e nem meus professores, tá? Porque a gente fica no palco parado tirando foto com os alunos. E a linha de produção, entra um aluno, tira a foto, a gente põe a mão na faixa como se a gente tivesse feito aquela troca, aquela graduação, porque a gente, é o nosso trabalho ali, né? Mas só não foi a gente que amarrou, mas foi a gente que amarrou.
Você tá entendendo o que eu tô querendo dizer, né? Então tira a foto com o cara vaza. Tira a foto com o outro vaza. Tira a foto com o outro vaza. E aí, quando a gente desenhou, o aluno vai passar aqui, vai pegar o grau, vai subir já no palco com o grau amarrado e vai tirar a foto dele e vai embora. Você já desenhou o seu evento. Então esse é o começo do roteiro. Ó. Cada pessoa vai ficar num lugar, cada pessoa vai fazer isso, cada função. Então vamos lá. Marquei a graduação para começar às 10 horas. Os meus alunos já sabem, eles não chegam atrasados. A graduação vai começar às 10 horas. 10 horas eu começo a graduação. O aluno que chega a 10h20 na graduação, se ele for faixa branca, ele não se gradua mais. Ele já perdeu a graduação dele. 10 horas é 10 horas. Né? Então chega lá, 10 horas, boa noite, bom dia pessoal, tudo bem? Vai ser um prazer enorme estar aqui com vocês e tal. Vamos lá, cumprimenta 5 pessoas, fala oi pra todo mundo, toca uma música legal, uma música animada, todo mundo dá uma risada, dá uma descontraída, tal. Todo mundo desestressa, baixa energia. Quem vai falar às vezes precisa de baixar essa energia. E aí você já teve o primeiro contato com o microfone ali, tem uns 2 minutos de uma música, 3 minutos de uma música para você respirar e já se colocar no eixo, assim, no centro. E aí acabou a música. Vamos lá, galera, sentaram, vamos começar a nossa graduação. E aí, uma narrativa. Eu gosto de contar uma história. Qual a história que nós vamos contar esse ano do faixa branca? Qual a história que nós vamos contar esse ano do faixa azul? Qual a história que nós vamos contar do faixa roxa? Qual a história que nós vamos contar do faixa marrom? Qual a história que nós vamos contar do faixa preta? Tem que ter uma história para ser contada na sua graduação. Então vamos lá, não quero entrar no mérito da questão de qual história, que isso é uma decisão sua, né? Mas aí eu falo, o faixa branca conta a história do faixa branca. E vamos lá, parabéns para você, faixa branca, esse é o seu momento. Venha pegar o seu grau aqui. Então todos os faixas brancas que vai pegar grau, eles levantam, não importa a ordem. Pega o grau com os meus faixas pretas que estão ali, pega o grau e aí sobe no palco, tira a foto e vai embora. E aí eu já coloco outra pessoa para receber esses faixas brancas e já organizando uma fila que eu tiro uma foto com todos os faixas brancas. Então é um circuito assim, que já termina com esse cara sentado para tirar foto. Então tira a foto com os professores e tira a foto de todos os faixas brancas. Aí é o tempo de uma música, rapidinho, todo mundo pega seu grau. Uma salva de palmas para os nossos faixas brancas. Êêêê! Aí beleza, vai ser a primeira troca de faixas, faixas azuis. Então os que vão entrar na faixa azul e quem tá pegando o grau na faixa azul, conta a história, tal. Às vezes você tem bastante professor que dá aula junto com você, você pode pôr o professor para contar a história do faixa azul, você alinha com ele antes, é claro. Você vai contar a história do faixa azul, você vai contar a história do faixa preta, do faixa marrom, do faixa roxa e por aí por diante. Aí o professor conta essa história, tal. Meu, se tiver alguma faixa azul que você quer destacar, que foi campeão mundial, que foi campeão brasileiro, cuidado para você não criar destaque, inventar um destaque, porque senão depois vai gerar ciúmes. Pô, o cara foi campeão brasileiro, ele fez uma coisa muito legal, né? Mas fora isso, é o mínimo campeão brasileiro pra você dar um destaque. Fora isso, você só vai causar ciúmes no seu grupo, tá? Minha opinião. Claro que você pode homenagear, mas fora o cara ganhou um título muito importante, que é um brasileiro da CBJJ, você vai começar a gerar ciúmes no seu grupo, é melhor não fazer. Às vezes na sua academia tem um famoso, tem uma pessoa que é uma celebridade, um tal. Se você dá uma moral para essa pessoa, aí tem gente que se morde por tudo, você vai gerar um problema muito grande para você. Não faça, é muito mais fácil não fazer. Deixar o cara ser um aluno normal, porque ele é um aluno normal e tá tudo certo, vida que segue. Beleza, aí vai vir contar a história do faixa azul e ele vai lá, aí galera, todos os faixas azuis, vamos lá, os novos faixas azuis e os que vão pegar grau. E aí, pode vir graduar, música, pum! Aí vem o faixa azul, pega grau lá, eu tenho 10 faixa preta graduando, então fica mais demorado na fila da foto do que na fila do que na graduação lá. Eles graduam rapidinho, mano, um monte de gente graduando ao mesmo tempo, e a foto, tira foto com um, tira foto com o outro, e vai andando, e aí já vai fazer na fila lá na frente. Vai fazer a mesma coisa com faixa roxa e a mesma coisa com faixa marrom, nenhuma diferença. Então conta a história, convida as pessoas para graduar. Até aí você já fez tipo
70% da graduação, até os faixas marrons já foram nesse formato que eu estou te trazendo aqui, né? Já foi 70% da formação e você não gastou nenhuma hora de graduação ainda. E uma graduação dinâmica, todo mundo dando risada, porque é gostoso você ver o seu amigo graduando também. Então tá todo mundo feliz, olha, o outro graduou, vou tirar a foto pra ele, vou mandar pra ele, e fica muito legal, fica um ritmo muito gostoso, tudo bem equilibradinho, bem legal. Beleza. Aí, quando gradua o faixa, termina de graduar o faixa marrom, eu gosto de fazer um movimento de família. Então eu não graduo os meus teens na academia. Então as crianças eu graduo na academia e o teens eu não graduo na academia. Os teens eu convido eles para graduarem junto com os adultos. Então eu conto uma história também da graduação dos teens, geralmente uma história relacionada tipo assim, eu tenho muita preocupação com os nossos teens relacionada à droga. Falo assim, meu, se afasta de más companhias, e fala uma coisa bem legal nesse sentido, e convido o pai que treina para trocar a faixa desse teens. Então o menino vai pegar a faixa amarela, a faixa verde, faixa laranja, cinza com branco, sei lá. Ele vai trocar a faixa dele, quem gradua o filho dele é o pai. Então é um momento que a emoção vai lá pra cima. Acho que é o sonho de todo pai é poder graduar o filho. O sonho de todo pai é poder graduar o filho. Então, eu empresto autoridade pro pai poder fazer esse momento. Claro que o moleque continua sendo meu faixa verde, continua sendo meu faixa cinza, né? Claro que o pai ele tá simbolicamente graduando o filho, que às vezes o pai é mesma graduação que o filho, mas o pai é autoridade na vida daquela criança e eu posso emprestar a minha autoridade para ele naquele momento. Então a gente faz isso e tem sido extraordinário, porque a gente vê pai olhando no olho do filho, filho olhando no olho do pai, todo mundo chorando, coisa mais linda. Quando eu digo pai e mãe, tá? Pai e mãe é a mesma coisa. Então tem sido extraordinário. Extraordinário. Muito legal. Emocionante. Coisa mais linda de ver. Coisa mais linda de ver. Beleza. Graduamos os nossos teens. Então já foi graduado branca, azul, roxa, marrom e todos os faixas coloridas antes da faixa azul, né? Então, basicamente 80% da graduação já foi. E aí, eu gosto sempre de trazer um tom mais institucional, de seriedade na graduação. Na graduação passada, o meu irmão, que é meu professor, líder também da JJ, ele veio na graduação. Então, se tiver alguma autoridade, algum outro faixa preta convidado, então é esse momento que eu vou abrir o microfone para ele. E aí, ó, hoje temos aqui a celebridade tal, a pessoa tal, o líder de tal lugar, e ele vai dar uma palavra pra gente. Aí o cara dá uma palavra, foi muito legal como as palavras do meu irmão Diogo complementaram toda a graduação. Fizeram um movimento muito legal na graduação, abraçou e foi uma cereja do bolo. E aí terminou a palavra do meu irmão Diogo, que é a autoridade que eu convidei ali para prestigiar o evento, copiando a ideia de uma formatura mesmo, né? Depois disso, eu fiz homenagens. Aluno destaque, homenageei os professores, dei um presente para cada professor. Consegue entender? Então, o aluno que mais se destacou esse ano, ganhou um presente da Almeida JJ. Apesar que na última graduação, o cara que ia ser homenageado estava trabalhando e não foi. Mas na graduação passada teve, o cara ganhou um presente. Aí homenagear os professores, queria destacar o professor tal, ou todos os professores, tá aqui o presente para cada um, tal. Homenageia os professores, tira a foto com os professores. E aí, tem faixa preta que vai pegar grau, um momento é esse. O cara vai pegar o primeiro grau na faixa preta, segundo grau na faixa preta, terceiro grau na faixa preta, quarto, quinto, por aí por diante, né? Esse é o momento também, que aí é um momento de destaque pro cara, porque um grau na faixa preta já não é pouca coisa, é bastante coisa, mas ao mesmo tempo visando uma graduação dinâmica, uma graduação bem legal. E aí a gente termina a graduação das faixas pretas e a gente encerra a graduação com a graduação dos faixas pretas, quem é marrom que vai pegar a faixa preta, né? Que tá dando esse novo pulo, essa nova fase no jiu-jitsu deles. E aí, como que a gente organiza essa maneira?
já não é mais surpresa na academia, todo mundo sabe o que vai ter, então a gente manda mensagem para a família, convida toda a família dessa pessoa e pede para a família fazer uma cesta para presentear esse novo faixa preta. Então, já tá o time lá embaixo e aí ele posiciona de 3 em 3. Então pensa assim, ó, o palco desse tamanho, e aí posiciona aqui, família 1, família 2, família 3. Eu venho aqui e falo umas palavras relacionadas a esse faixa preta, bem pessoal, bem próximo do cara real. E a partir de agora você é faixa preta de jiu-jitsu, pau, tal, e parabéns, tal. E vem. Quando termina esse aqui, eu já venho desse grupo para esse aqui. Faço o mesmo processo, venho desse aqui para esse aqui. E quando eu tô aqui, o staff já tá tirando essa família daqui e colocando a próxima. Então eu faço 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, até graduar todos os faixas pretas que tem. Todos. E geralmente o faixa preta é uma pessoa, se você está fazendo um trabalho bem sério de base, faixa preta é uma pessoa que todo mundo gosta na academia. É uma pessoa que ajuda as pessoas. É o mais solícito de todos. É o mais admirado por todos. É o mais querido por todos. Se não é assim, deveria ser assim. Né? E aí eu escolho o faixa preta que tem o maior carisma entre os faixas pretas em relação aos alunos para graduar por último. Faço a graduação do último, carga emocional lá em cima, todo mundo chorando, que a faixa preta, todo mundo chora, aquela emoção lá em cima, um pico maravilhoso de energia. E aí depois disso, coloco todo mundo sentado, faço uma oração simples e vai todo mundo para casa. Última graduação que a gente fez durou 2 horas. Tento fazer em 1h30, raramente a gente consegue, vai de 1h30, 2h30. Mas com todo mundo graduando, não passo disso. Tipo, começou às 10, meio-dia, tem que estar acabando a graduação. E aí, uma coisa é você fazer 2 horas de uma coisa muito intensa com a carga emocional lá em cima, e outra coisa é você fazer 2 horas de uma coisa chata. Então, às vezes seu evento passa um pouquinho, mas tá muito legal, tá tudo bem. Mas seu evento passa um pouquinho só porque tá sendo chato, aí você vai ter um problemão para conduzir isso da melhor maneira. Então, pensa nisso. O evento tem que ser legal de assistir. Acabou, tira foto com todo mundo, o pessoal quer tirar foto com você, tira foto com todo mundo e todo mundo vai para casa comemorar e pode fazer um churrasco de confraternização depois ou não. Mas feito isso, tipo assim, ó, sua graduação vai ser um sucesso. Sua graduação vai ser muito legal, sua graduação vai ser um sucesso. Top, beleza. Aí, acabou a graduação, todo mundo, nossa, que coisa linda, foi muito legal, são os elogios que eu costumo receber. Foi muito legal, que coisa linda, muito bem feito, muito bem organizado. Ô, mestrão, você parece um palestrante, que eu gosto de falar, né? Pra mim, eu gosto muito dessa parte, então é uma coisa que veio pra mim natural. Acho que todo professor já tem um pouquinho de costume de falar com os alunos, já vem uma coisa mais natural, então vem elogios, o que o pessoal está esperando já o mais rápido possível, ele está esperando a cobertura dessa graduação. Quando que vai sair o vídeo? Quando que vai sair as fotos? Quando que vai sair todos os detalhes? Quanto mais rápido você conseguir soltar esse material, mais o aluno vai, porque ele está na energia ainda, mais ele vai postar e marcar sua academia. E olha que louco isso, ele posta, marca sua academia, o amigo dele vai falar assim, nossa, eu quero passar por isso também, vou me matricular lá. Então uma graduação bem feita vai te gerar alunos, vai te gerar autoridade, vai te virar uma referência. E fazer de uma maneira geral com que todos o que praticam isso, todos nós que vivemos do nosso esporte, vê o nosso esporte crescendo, porque a sua academia cheia é muito bom, mais a minha academia cheia que é muito bom, é mais gente praticando esporte, mais gente consumindo produtos do jiu-jitsu e por aí vai. É bom para todo mundo. Então não deixe de fazer esse parte final, que é o aluno ver uma foto bem tirada, o aluno ver um vídeo bem feito e ele mesmo sentir prazer em divulgar esse vídeo. Vai ser muito legal. Vai ser muito legal. E aí, uma coisa que eu não trouxe aqui,
como se dá para ganhar dinheiro com uma graduação assim, diretamente ou não, não trouxe aqui, não vou trazer, porque a gente fala sobre isso na nossa plataforma de administração de academia. Então, quer saber como conduzir números, quer saber como fazer a parte de dinheiro de uma graduação ou não, tem que ser nosso aluno lá na mentoria lá, cara. Tem que ser nosso aluno nos nossos treinamentos de gestão de academia, de professor. Meio que a gente tem muito mais para oferecer para você. Isso aqui é só um melzinho na sua boca para você ver que tem um universo muito maior para você tocar isso para frente. Fechou? Galera, obrigado. Um prazer enorme estar com você. Mais uma vez, se você gostou desse conteúdo, manda para outros professores. Salva para você assistir de novo. Manda para outros professores. Manda para outros líderes de academia que você conhecer, porque a graduação bem feita de todo mundo é bom para todo mundo, que o nosso esporte cresce, né? Faz lá na sua graduação e me fala o que você achou. Assiste os nossos vídeos de graduação que está no nosso Instagram e me fala o que você achou. Você também pode ter um evento tão bonito quanto o nosso na sua academia. Segue a gente, comenta, deixa o seu comentário, manda para o máximo de pessoas que você puder, fortalece a gente aqui e não deixa de conhecer mais do nosso trabalho de gestão de academia. Bora lá? Porque conhecimento é poder. Os